O que está te impedindo de alcançar as suas bênçãos? A mulher tenta explicar. Como prosseguir? Todos os caminhos estão fechados para mim. Esse primeiro lado é muito cansaço e desânimo. Já o outro são tantas decepções que é impossível prosseguir. Então o anjo do Senhor explica: você precisa deixar tudo para trás. Precisa olhar adiante e focar no seu alvo. Olhe para as bênçãos que Deus preparou para ti e avance. Esqueça tudo que impede de viver o novo de Deus para a tua vida. Olha esse caminho que preparo diante de ti. Prossiga. A mulher chocada responde: tá de brincadeira, né? Olha esse mar, são muitas ondas. E essa profundidade? Certamente irei me afogar. O anjo então fala para a mulher: por que bloquear esse caminho com seus medos e a sua falta de fé? Eu preparei esse caminho para você e estarei junto de ti o tempo todo. Você precisa ir além dos seus limites. Ande no sobrenatural do Pai. Venha comigo. Então, a mulher faz seu último questionamento. Mas, se no meio do caminho as tempestades me alcançarem? Pode soltar o louvor, por favor. Meu
ver a mulher alcançando, né, as suas bênçãos. E a bênção da mulher foi o filho, o esposo, né, toda a sua casa. E a Lani, a gente colocou ela nessa peça porque ela é um testemunho vivo, né, de perseverança, né, de quem espera mesmo em Deus alcança, porque o Davi é o milagre na vida dela. Ela sempre sonhou em ser mãe, existia muita dificuldade, né, Lani? Mas por persistir a sua fé e nunca desistir, né, de pedir ao nosso Deus, a bênção dela foi alcançada. E esses presentes nessa noite aqui, não só como na vida da Lani, representam nas nossas vidas também. Quantas das vezes você, no seu quarto, né, fala com o Senhor e pede no secreto as suas bênçãos, seja material, financeira, familiar. Saiba que nesta noite o Senhor preparou esses presentes para você. Creia que nesta noite você sai com o seu presente na mão. Amém? E nós agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Se você tem colocado algo na frente, diante do Senhor, mesmo no seu particular, porque tem coisas que é só a gente mesmo e Deus, né? A gente não precisa dividir com alguém para estar orando conosco. Tem coisas que é só você e Deus, não é verdade? E a Lani, eu fico muito feliz toda vez que eu olho para ela com aquela criança nos braços, porque eu sou testemunha viva da Lani. A Lani me fez mãe dela, filha dela, né? Por um dia. Precisávamos estar reunida num local onde a palavra de Deus ia ser lida o dia inteiro. E ela me deu a carona, quem desse carona para o irmão, ia cuidar do irmão como se fosse filho. E eu fui filha dela. E na volta, né, ela me contou sobre esse desejo. E eu disse para ela, eu só vou parar de orar quando eu ver o bebê com você, né? E hoje eu vejo a Lani feliz da vida. Essa peça foi excelente para você, né? Porque ela demonstrou o que Deus fez na tua vida, né? Você passou por muita dificuldade até chegar no Davizinho, né? Mas em todo o tempo o Senhor, como esse anjo estava aqui ajudando, te ajudou, né? E nós hoje nos alegramos na tua alegria, viu, Lani? Deus abençoe o seu bebê, a sua vida, a sua família. Agora nós vamos estar no momento da mensagem, amém? Pastor Edson Silva, vamos estar orando pelo homem de Deus nessa noite. Ele vai estar orando pela Valdilene. Amém, irmãos. Boa noite. Boa noite. Que bênção, né? De poder, depois da pandemia, realizar o nosso culto rosa, né? Fizemos em março e de lá para cá, geralmente realizamos de 2 em 2 meses o culto rosa, né? As mulheres se organizam aqui, a gente faz esse culto. E hoje, né, celebrando aí o mês de outubro, que é alusivo ao mês rosa, nós estamos aí separando esse culto à noite para estarmos aí agradecendo a Deus pela vida de cada mulher. Vocês são especiais em nossas vidas e também muito importantes para a nossa sociedade. Vou dar a Valdilene que vem, vamos colocar o púlpito aí em cima. Isso aqui. E o maior presente já está ali, né? Davizinho. Bênção. Vamos orar, vamos ficar em pé, irmãos. Vamos orar, agradecendo a Deus aí pelo que já realizamos até agora e pela mensagem que Deus já separou para nós nesta noite. Vamos orar então? Isso. Feche seus olhos aí onde você está. Senhor Deus, nós queremos te agradecer por tudo que estamos realizando nesta noite. E agora, Senhor, queremos colocar diante de Ti, tua serva, que estará trazendo, Deus, a Tua palavra. Ó Deus, que o Senhor possa estar utilizando, Deus, Pai amado, da Sua voz. Ó Deus, tomando todo o seu ser como instrumento em Tuas mãos para transmitir aquilo que o Senhor deseja, Deus, falar à Tua igreja nesta noite. Nós oramos em
nome de Jesus. Amém? Amém. Precisa sentar a igreja. Abra a palavra em Gênesis 3, capítulo 3. Vamos lá? Versículo 12 e versículo 13. Eu vou estar fazendo um resumo da história da mulher. É muita coisa a trajetória da mulher na sociedade, mas um resumão, antes de entrar na palavra. Eu vou dividir em duas partes, o resumo, e depois eu vou entrar na palavra. E esses versículos têm a ver com esse resumo da história, da trajetória da mulher na sociedade. Diz assim: então disse Adão, fica aqui para vocês ficarem enxergando que eu estou na frente. Olha que coisa linda isso aqui, olha. Ninguém é melhor que ninguém, não é verdade? Deus formou os dois para se complementarem. Gênesis 3, 12 e 13. Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Irmãos, por causa da mulher ter comido primeiro essa não é maçã, é a árvore do conhecimento do bem e do mal, mas por causa da mulher ter comido essa primeiro, a sociedade passou a dizer que a mulher era culpada do pecado, que a mulher era a segunda, foi criada em segundo lugar, o homem em primeiro lugar, e que a mulher era culpada de todo o pecado, porque ela comeu primeiro. Mas nós sabemos que não é a maçã, né? Mas vamos dizer assim, maçã, não foi. Ela comeu primeiro a fruta. Não tem a ver com o sexo, não. É a árvore do conhecimento, do bem e do mal. E por isso que as mulheres foram sofrendo na sociedade. Por causa disso, a gente vai estar vendo aqui algumas coisas. Na Idade Média, que foi do século IV ao século XV, a expectativa de vida da mulher era de 30 a 35 anos, porque a mulher morria muito no parto. Muitas mulheres tinham medo de casar, porque muitas morriam e morriam cedo, porque elas casavam em média, pasmem, aos 12, 13 anos. Assim, quando a menstruação chegava, elas casavam. Criança, gente, criança. Com 17 anos, a aparência de uma mulher já era uma aparência de uma mulher já velha, porque com 17 anos ela já estava já com os 4 filhos. Não se alimentava direito, porque muitas vezes não tinha alimento suficiente e muitas vezes o pão ficava até estragado e eles eram obrigados a comer aquele pão para não morrer de fome. As mulheres tinham muita anemia, engravidavam e muitas não aguentavam. Na hora do parto e no processo da gestação também não aguentavam de fraqueza. A gente vai ver muita coisa aqui triste, meus irmãos, mas é necessário para que vocês vejam a vida de vocês hoje. Vocês vão ficar pensando: eu não vou reclamar, porque muito sofreram aquelas mulheres, mas muitas tinham Cristo, não é verdade? E passaram por isso. E você também vai passar pelas suas dificuldades, tá bom, meus irmãos? Minhas irmãs, creia nisso. Então, a mulher não tinha direito à herança. Quando o homem morria, a herança passava para os filhos. E quando os filhos, ou se ela casasse de novo, ela não tinha direito à herança. É o marido dela, o próximo que tinha. Olha só, que coisa terrível. Ela não podia administrar nada, ela não podia administrar as posses, porque ela era mulher. E se porventura, lá por volta do século X, que deixavam mais as mulheres trabalhar, se ela trabalhasse, ela ganhava de 10 a 15% que o homem ganhava. Quer dizer, era um salário miserável. Então muitas pessoas se interessavam
porque ia pagar muito pouco para aquelas mulheres. E os homens diziam que elas eram inferiores, não somente fisicamente, que a estrutura era fraca, mas até no caráter, porque ela foi enganada por Satanás. Então, ela poderia ser ludibriada facilmente, enganada, porque ela era um ser tentador. Olha só, cuidado, porque ela era um ser tentador. E ela era intelectualmente inferior ao homem. Olha que coisa terrível, meus irmãos. A gente está na bênção, não está não? Meu Deus, misericórdia, intelectualmente inferior aos homens. E também Sócrates e Platão já dizia lá por volta do século V, mais ou menos, século VI, que a mulher não tinha condições de amar. Olha só, a gente é 7 vezes mais sentimento que o homem, foi comprovado isso. E Sócrates e Platão já diziam que a mulher não tinha condições de amar, só o homem. E você tome cuidado, você não dê espaço para amar uma mulher. Você nunca diga para uma mulher que a ama e não dê espaço para isso. Os homens eram frios com as mulheres, não demonstravam o amor. Claro que eu acho que não eram todos, mas a grande maioria eram ensinados que não deveriam mostrar amor, porque afinal ele não podia estar nas mãos de uma mulher. É mole a coisa dessa? Não é brincadeira não, vem muita coisa, vocês vão aprender muito essa noite. O que a mulher sofreu, meus irmãos. Na verdade, por volta do século XIV, melhorou um pouquinho, porque começaram os poetas a fazerem romances, aquela coisa de um homem se apaixonar pela mulher, aquelas coisas românticas, e aí começou a melhorar um pouquinho a visão, mas não muito, porque para que isso melhorasse bem, ainda ia passar uns 400 anos, mas um sinal no fundo do túnel começou a ser gerado com a poesia entre um homem e uma mulher. Esse quadro aqui, essa coisa linda aqui, os poetas começaram a trabalhar isso. E o amor foi entrando no coração do homem, e agora muitos achavam, poxa, por que eu não posso dizer eu te amo? Por que se eu dizer eu te amo, se eu disser eu te amo, eu estou nas mãos dela, eu não posso, eu tenho que dar uma de durão. Agora, um ser forte, agora estava se derretendo. É mais ou menos assim. Que coisa linda, né? Deus trabalha. Não é à toa que a palavra de Deus fala que o amor, ele pode todas as coisas. Não é verdade? Então, o amor, ele trabalha no coração das pessoas. Estava trabalhando também no coração da humanidade. As mulheres não poderiam estudar. Algumas exceções tinham. Algumas mulheres que iam para a igreja, para o convento, porque não queriam engravidar, porque tinham medo de morrer, e iam estudar lá. Elas poderiam estudar, poderiam comer bem e ter uma vidinha melhor. Então muitas iam para lá, e assim algumas eram valorizadas, chegavam a cargos de abadesa e tiveram muitas abadesas importantes da Igreja Católica. Mas era muito triste, porque a mulher, ela começou a ser renegada profundamente no século XIV, meus irmãos. Há 600 anos atrás, se do século V ao século XIII já era difícil, que a mulher não tinha direito às posses quando o marido morria, muitas ficavam mendigando pão. No século XIV, que as pessoas estavam mais desenvolvidas, piorou, parece que a mente fechou, na Baixa Idade Média. E aí eles começaram a implicar mais com as mulheres. E lá em Gênesis 3,13 diz assim, né? E disse o Senhor, Deus, a mulher, por que fizeste isso? E disse a mulher, a serpente me enganou de ali, e eu comi, né? Por ela ter comido. O eu entrou aqui a primeira vez, não é verdade? Na história da humanidade. E aqui nós vemos que os homens,
eles achavam que as mulheres eram incapazes de reinar, de administrar, de suceder alguém. E por exemplo, muitas pessoas, quando tinham um reino, não queriam que uma mulher reinasse, tiravam o reino dela, porque elas eram incapazes, elas não tinham condições, mas também não davam oportunidade a elas, não é verdade? Como é que alguém vai ser capaz se ela não estuda, se ela não tem oportunidade? Os homens já no século XII já tinham oportunidade de estudar, mas a mulher não tinha. A mulher só foi ter oportunidade de estudar, gente, no século XVIII. No século XVIII a mulher teve oportunidade de estudar. Tem 200 anos, meus irmãos. É muito pouco, não é verdade? Porque foi feita uma lei para as pessoas estudarem, mas a pobreza era tão grande que mesmo com a lei muitos não estudavam, mas já podiam, porque antes era proibido. E se o homem fizesse qualquer coisa com a mulher, agredisse, tudo, não tinha lei. A lei prevalecia para o homem. Então, exercer qualquer direito sobre seus bens pessoais não podia, e também nos países latinos aqui, quando o Brasil foi descoberto, também era assim. Essa era a situação da mulher. Então, eles começaram a restringir a capacidade da mulher, o seu poder de ação. E ali, por volta do século XIV, também teve a caça às bruxas. As mulheres, elas, para poder salvar os filhos, curar os filhos, elas faziam ervas, elas misturavam ervas, aí curavam uma pneumonia, curavam uma gripe. E aí, homens que já ganhavam dinheiro com remédios que faziam, começaram a perseguir elas porque eles deixavam de ter lucro, porque as mulheres curavam, aí começaram a dizer que elas eram bruxas. Olha que coisa terrível. E começaram a procurar até sinais nas mulheres, se elas tinham algum sinal. Se tivesse algum sinal, é um sinal de dentro, que ela é uma bruxa. Mas por trás disso, estava o interesse financeiro, dos remédios, porque as mulheres curavam muitas doenças, porque umas passavam para as outras. As avós passavam para as filhas, e as avós passavam para as netas, e assim iam curando as enfermidades. Mas isso não agradava a muitos. E olha uma frase terrível, a frase de São Tomás de Aquino, um homem muito importante na Igreja Católica, que perguntaram para ele assim, um escravo, porque muitos escravos eles aceitavam, né, a Jesus, e perguntaram para ele, como único suficiente Salvador, e perguntaram para ele, um escravo ele pode ser um sacerdote, São Tomás de Aquino? Aí ele falou, ele pode ser, porque um escravo ele é socialmente superior a uma mulher. Triste isso, né? Mas a mulher, ela socialmente, ela é inferior ao homem, então ela não pode ser. Muito triste isso, né, meus irmãos? Coisa terrível. Olha uma frase, toda malícia é leve comparada à malícia de uma mulher. É isso que diziam na Idade Média sobre as mulheres. Mas o Renascimento fez com que as coisas melhorassem. A ciência começou a crescer, as pessoas começaram a escrever mais coisas, e as coisas foram melhorando também, porque no século XV, em 1500, assim, no século XV, Martinho Lutero começou a lutar por várias causas. E essas causas, de alguma forma, ajudaram as mulheres. Porque Martinho Lutero, diretamente, ele não lutou pela causa da mulher, mas indiretamente, sim, nós vamos estar vendo aqui. Porque ele começou a falar que a Bíblia era a autoridade máxima, estava acima do governo, estava acima de qualquer coisa. E a Bíblia era a autoridade máxima. E a leitura da Bíblia deveria ser a partir de Jesus. Porque é Jesus que salva. Não era quando batia lá a moedinha, era da urna que a salvação vinha, mas é através de Jesus. E
teve um livro muito importante que ele escreveu em 1520, falado Livro da Liberdade Cristã. Eu estou falando de história, meus irmãos. Sabe por quê? Porque o Senhor falou, compartilha com todo mundo isso. Compartilha com todo mundo isso. Algumas coisas aqui foi até da minha monografia, que eu fiz na Mulheres no Pastorado. Então eu pesquisei muito. Então, assim, alguns conteúdos que eu achei interessante, eu estou compartilhando com os irmãos. Então, esse livro, Liberdade Cristã, ajudou muito a abrir a visão e que o sacerdócio geral, todas as pessoas batizadas eram. Então, isso foi melhorando aos pouquinhos a situação da mulher, que na igreja também a situação era muito difícil. Então, assim, aos pouquinhos Deus foi operando. E no século XVII, as mulheres casadas não podiam falar para o homem alguma coisa. Se de repente ela demonstrasse que quisesse lutar por alguma causa, ou se ela achasse que alguma coisa que o marido fazia não era certa, ela não poderia falar nada. Ela deveria ficar calada, porque era assim no século XVII. E agora, que beleza, né? A gente pode ter liberdade, não podia ficar saindo sozinha por aí. Então a gente tem liberdade. No pleno século XVII não tinha essa liberdade. E no século XVII, uma mulher chamada Olímpia Ruge lançou, olha que bênção, foi através dessa declaração dos direitos da mulher e da cidadã que as coisas foram melhorando para as mulheres. Olímpia Ruge falava que todos nós somos iguais e também na lei deveria ter igualdade. Mas como prevalecia nessa época a lei romana, que era muito patriarcal, não deixava a mulher ter liberdade, restringia a liberdade da mulher. Não que eu sou contra as coisas patriarcais, mas se a gente perceber, 100% das lideranças no mundo, 90% está nas mãos dos homens. E 10% somente das lideranças estão nas mãos das mulheres. E em pesquisas feitas, ainda vai durar uns 500 anos para que isso mude. Em 1500 acontecia isso, em 1700, estamos em 2020, então muita coisa aí para frente, né? 2520 para poder isso mudar. Se até lá ainda tiver o planeta Terra, né, funcionando direitinho, vai demorar muito, porque é uma coisa que vai se enraizando e demora a mudar. É uma coisa que é aos pouquinhos, não tem como. Muitas coisas que a gente pratica ou que a gente repete, a gente nem sabe porque está repetindo, mas é coisa lá do passado. Então essa mulher, ela começou a lutar pelos direitos da mulher. A gente pode votar, a gente pode ter direitos como os homens têm na sociedade, o direito de ir e vir, o direito de conversar, o direito de ter liberdade, o direito de falar. Quando a mulher falava um pouco mais, o homem poderia colocar ela no hospício, dizendo que ela estava com uma doença chamada histeria. A mulher não podia demonstrar muitos sentimentos e nem chorar. Olha que a gente chora toda hora, né? Eu já estava quase chorando aqui. Eu já estava quase chorando aqui com a peça. Você estava doente, você tinha histeria. E o homem muitas vezes internava a mulher no manicômio. E ninguém fazia nada. Porque a lei ajudava o homem, não a mulher. Só atrapalhava a mulher. As leis, porque as leis vinham de Roma e as leis eram muito patriarcais. Então essas leis na França, na Itália e em alguns povos germânicos eram muito severas. Não no mundo todo, mas no lugar mais importante ali da terra naquele momento influenciou.
e acabou influenciando vários lugares, se espalhando essa ideia da mulher como ser inferior, porque muitos de vocês não sabem, mas era assim mesmo. A mulher era vista como um ser inferior. É muito triste isso. E o homem é um ser superior. Superior em inteligência, em físico, em emoções, em tudo. Esta mulher, porque começou a lutar pelos direitos da mulher no 1700, em pouco tempo, esta mulher ela foi guilhotinada. Tiraram a vida desta mulher. E lá por volta de 1776, os Estados Unidos começou a fazer a Constituição deles e a visão começou a se ampliar nos Estados Unidos sobre a mulher. Começou a Revolução Industrial, tantas coisas. Então, tudo isso ajudou para que a mulher tivesse oportunidade na sociedade. E foi através da Revolução Francesa, quase no final do século XVII, que as coisas foram mudando. Porque as pessoas começaram a ver que homem e mulher são iguais perante a lei. Homem e mulher têm direito a ter um trabalho, porque muitas famílias às vezes só têm a presença da mulher. E o que eles faziam? Se uma mulher engravidasse solteira, ninguém dava trabalho a ela, porque era uma mulher sem respeito. Então logo ela não poderia trabalhar em lugar nenhum, porque ela era uma pessoa que não tinha respeito. Ninguém queria perto. Isso agora no século XVII. Hoje não acontece mais isso, né, meus irmãos? Graças a Deus. Então, com a Revolução Francesa, muitas coisas foram melhorando na vida da mulher. Porque a Revolução Francesa reconhece o direito à igualdade perante a lei, que não existia. Porque a lei só prevalecia o homem. Então, foi se mudando com a Revolução Francesa a forma de administrar, a forma política e a forma de viver em sociedade, porque era o quê? Uma bagunça generalizada. E foi através dessa Revolução Francesa que as mulheres começaram a ter mais qualidade de vida, juntamente com Martinho Lutero, lutando pelas causas da igreja, e aí começou a qualidade de vida. Então, minha irmã, você nasceu no momento certo, não é? Eu nasci em 1970, algumas aqui nasceram em 1980, outras nasceram em 1960, tem alguém que nasceu em 1950? 51. Isso, a Declaração Universal dos Direitos Humanos saiu em 45. Mas, infelizmente, muitos países aceitaram a Declaração Universal, que são coisas básicas que todo ser humano precisa, que também está também na nossa Constituição. Mas tem alguns países, principalmente do Oriente Médio, que não aceitam, porque a cultura é tão enraizada, a cultura contra a mulher, que não aceita que a mulher possa ter os mesmos direitos do homem. Mas graças a Deus aqui no Brasil nascemos num lugar bom. Amém. Estou feliz. Porque em alguns lugares a mulher não pode nem falar, não poderia nem estar aqui falando como eu e como todas essas mulheres que falaram aqui hoje e ainda se expressaram aqui em público. E infelizmente nos dias atuais ainda tem isso. Que coisa triste, meus irmãos. Então eu vou estar falando agora, para passar para a mensagem, alguns países que ainda a mulher sofre muito no momento atual. Nós sabemos que tem países que são assim, tem países que a mulher tem que usar burca, tem países que a mulher tem que se cobrir dos pés à cabeça, não pode sair sozinha, não pode trabalhar. A Índia está em primeiro lugar como o pior país para a mulher viver. A Índia tem o maior tráfico humano, tanto de criança como de mulheres, para a prostituição. Além
além de que quando as crianças nascem, se forem mulheres, muitas são assassinadas pelo próprio pai e pela própria mãe, porque eles não valorizam o sexo feminino. Isso é muito triste. O Afeganistão é o país da mulher sem nome. Não o homem, quando vai casar, pasmem, dias atuais, meus irmãos. O homem, quando vai casar, no convite de casamento, não pode colocar o nome da mulher. É uma mulher sem nome. A certidão de óbito e de casamento não pode ter o nome da pessoa. Não pode ter o nome na lápide da mulher. E isso é um motivo de desonra se a pessoa fizer isso. Um motivo de desonra para o marido e para a família. Vocês acreditam nisso, meus irmãos? Em pleno 2020? Vocês acreditam que existe isso? Somália, 95% das mulheres sofrem mutilação genital. Quase todas as mulheres da Somália. O Congo é o país do estupro. A cada 1 hora, 4 mulheres são estupradas. E o país não faz nada. Os homens não são presos. Pagam lá uma multa e saem. E muitas vezes acham que a mulher é culpada por ter sido estuprada. A mulher que está vestida dos pés da cabeça. Imagine se eles viessem aqui no Brasil, né? Tem muita mulher aí que se veste aí de qualquer jeito. A mulher lá ainda é culpada. Brincadeira, uma coisa dessa. O Líbano, metade dos homens podem agredir a mulher a hora que quiser, bater nela na rua, em qualquer lugar, que ninguém faz nada. Eu já vi um vídeo no YouTube, tá? O homem batendo assim na cara da mulher. Se ele não gostar, se ele não achar uma coisa legal, ele já pode bater. 45% das mulheres são agredidas pelos homens, por qualquer motivo. O Líbano está em primeiro lugar. Países que as mulheres são apedrejadas. Se de repente alguém inventar que a mulher adulterou, porque às vezes a mulher nem adulterou. Então, as mulheres podem ser apedrejadas até a morte e ninguém faz nada. Arábia Saudita, eu não vou falar dos outros não, eu vou fechar na Arábia Saudita para passar aqui para a mensagem, vai ser curta a mensagem. A Arábia Saudita é um país terrível. A mulher conseguiu a oportunidade de dirigir em 2018. Ela não pode dirigir, não podia dirigir. E só podia sair, ou pode sair com um homem. É assim na Arábia Saudita. E também, as mulheres também são agredidas. Quase 50% das mulheres são agredidas pelos homens e o país não faz nada. O homem, a vontade do homem é que prevalece. Então, assim, eu fiz um resumo, meus irmãos, da situação da mulher na sociedade, para vocês perceberem que vocês estão num momento bom, estão? Vocês não acharam que não é terrível o que eu falei aqui? Não foi terrível? Então vamos para a mensagem. Deus criou homem e mulher. A imagem de Deus os criou. Então ambos têm valor, né? Eles se complementam. Deus já fez assim para ninguém ser melhor que o outro, porque o homem não consegue viver sem a mulher e a mulher não consegue viver sem o homem, não é verdade? Já fez perfeito. Deus é perfeito. Vou passar aqui para a mensagem. Vamos abrir a palavra em Gênesis 1, de 26 a 29. Gênesis 1, 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu,
céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. O domínio Deus deu para o homem e mulher. Domínio, conforme a nossa semelhança, foi para homem e mulher. O primeiro tópico desta mensagem: Deus fez os seres humanos, homem e mulher, criou. Não como muitos diziam em tempos passados, e que infelizmente ainda no momento atual acontece, que a mulher é um ser inferior e que o homem é superior. Deus criou seres humanos. Quando ele falou, façamos o homem, ele quis dizer a humanidade. Adão, que vem, é assim, pastor Edson, que fala? É Adão? Vem do termo hebraico que significa humanidade. Não é só homem. Não, Deus fez o homem primeiro. Não, a Bíblia fala que Deus fez a humanidade. Até quando a gente vai falar o português, quando são muitas pessoas, a gente não fala no masculino, não é verdade? Deus fez a humanidade. Então, o texto das Escrituras, ele não usa gênero específico, mas sempre usa o termo que se refere à humanidade. Não faz não enfatiza homem e mulher, não diferencia, não tem essa diferenciação. Então, Deus fez a imagem e semelhança, que significa representação de Deus aqui na face da terra. Semelhança, similaridade. Essas duas palavras referem-se a algo seguindo um padrão, porque no Velho Testamento e até no Novo também existem repetições. Quando se fala uma palavra que é sinônimo da outra, para poder enfatizar mais ainda que Deus fez aquele padrão, a imagem de Deus os criou. É como se Deus tivesse colocado um pouquinho de tudo que Ele tem de bom dentro de nós. Porque se a gente olhar para a face da terra, existem diferentes sabedoria em diversos graus, mas a nossa é a maior. E Deus nos criou em semelhança a Ele, com essa capacidade de pensar, de discernir. Ele nos criou assim, seguindo este padrão. Fomos criados então para glorificar a Deus. Então tem dentro de cada um de nós, quer seja homem, quer seja mulher, um vazio que é do tamanho de Deus. Então fomos criados para glorificar a Deus. Mas isso foi quebrado através do pecado, quando Adão e Eva caiu. Mas Jesus veio para nos salvar. E é através de Jesus que a gente se conecta totalmente a Deus, porque Jesus é o único mediador entre Deus e o homem. Então é assim que alcançamos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus, Ele quer ter comunhão com cada um de nós, quer seja homem, quer seja mulher. Glória a Deus, porque vivemos numa sociedade com discernimento, que valoriza, e isso, a equidade, o equilíbrio entre homem e mulher traz bênçãos para as nossas vidas, porque aquilo que tem um homem, a gente não tem, e aquilo que a gente tem, o homem tem. Então a gente se complementa em todas as áreas, no corpo, na alma e no espírito. Então, em primeiro lugar, Deus fez os seres humanos, homem e mulher.